Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo. E, nesse vídeo, nossa, depois de tipo assim, sabe, muito tempo tentando fazer uma configuração e tudo mais, procurando muito na internet, indo atrás e o caramba, meu, eu praticamente não achei um tutorial que explicasse do começo ao fim como fazer uma instalação do Apache com o Django, né? E aí a gente estava tentando configurar uma máquina e, sabe, a gente pá, procurando, pegava uns erros assim, pá, e não sabia porque tinha, sabe, mó BO, velho, sabe? E porque geralmente a gente tipo, fica um tempo, né, sem mexer, e a gente, cara, nessa área tem tanta coisa para aprender aqui e ali, e para ver aqui e ali, a gente vai esquecendo uma coisinha aqui e outra ali, né? Então eu tô criando esse tutorial aqui justamente porque eu senti a falta de conteúdo similar no YouTube, né? Eu acho que é importante. E eu vou mostrar hoje nesse vídeo do zero até o final como fazer um deploy do Django com o mod WSGI no Apache. Tudo explicadinho, começando pela instalação da máquina virtual até o final. Então fica de olho aí, já deixa o like, tá? Já deixa o like, porque conteúdo assim é difícil. Você roda a internet, roda, ainda mais em BR. Então já deixa aquele like lá, marotaço. Se inscreva no canal para não perder mais conteúdos incríveis como este. E simbora pro vídeo. Então, para começar, a gente vai vir aqui e vai precisar instalar o nosso VirtualBox, certo? A gente vai ter que instalar o VirtualBox e o VirtualBox ele é fácil de ser instalado. Você vem aqui ó, e procura VirtualBox, certo? Aí você vem aqui, clica nesse primeiro link e aqui está o nosso VirtualBox, tá? Aí você clicando aqui, você baixa o VirtualBox, tá? Eu acredito que de início não precisa do pacote de ferramentas adicional do VirtualBox, tá? Mas caso precise, eu coloco um cardzinho aqui para alguma coisa mais profunda ou alguma tela aqui, eu encaixo no final do vídeo, tá? Mas não precisa não, pode ficar tranquilo. É só baixar, instalar e aí já tá belezinha, já tá bala. Fechou? Então é isso. Você instala, você vai ter essa tela aqui, né? É o Oracle VM VirtualBox, gerenciador de VMs. Aí você vai fazer o seguinte: você vai entrar lá na página do Ubuntu Server e vai baixar ele, tá? É esse o site, tá? É o site oficial, né? Aí eu não vou aceitar todos os cookies aqui nem ferrando. Porque, né, mano, não gosto de cookies, falar a verdade, tipo, só o que a gente come mesmo, tá ligado? Enfim, aí aqui a gente tem aqui, ó, o server, tá? A gente baixa, tá? Você baixa isso aqui, clica aqui e dá um download Ubuntu Server 22.04.1 e já fica com essa ISO preparada, tá? Você baixar aqui já vai vir uma ISO e detalhe, tá? Muito importante. Não pega coisa mais muito antiga, sabe? Tipo 18.04 alguma coisa. Pega recente, porque às vezes muito errinho que você vai ter, muito, sabe, coisa besta assim, você vai ficar horas tentando resolver e o problema é da ISO antiga, tá ligado? Então, tipo assim, já baixa a nova, que é a cal. Fechou? Então, beleza, você vai precisar disso e vai precisar disso. Tendo isso em mãos, já instalado o seu VirtualBox, a gente vai criar uma nova VM, tá? E para criar uma nova VM é muito simples. A gente clica no novo, a gente vai pegar e vai dar um nome para VM. No meu caso, eu vou dar um nome de tutorial, certo? Tutorial. Eu vou selecionar outro lugar, eu vou colocar dentro de VMs. Eu vou selecionar essa pasta porque eu não quero meu disco ser enchendo com VDI, né? Enchendo com discos virtuais. Eu quero só, sabe, separar bem isso daí.
Então, é isso. Aí depois, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar e vai utilizar a nossa ISO, que no caso é a ISO que a gente baixou, né? Então, eu, no caso, já baixei ela aqui, Ubuntu 22.10-Live Server. A gente vai usar essa ISO aqui que já foi baixada, eu já selecionei ela aqui, tá? A gente vai carregar ela e ela já vai ficar ali certinho, tá? É só clicar aqui, selecionar a sua ISO e boa, já tá certinho, tá? Isso aqui, não se preocupe com esse símbolo diferente aqui, tá? O seu vai estar uma pastinha normal, isso aqui é só uma personalização que eu fiz no ícone da página, não tem mistério, tá? Normal. Beleza, é isso pela primeira parte. O VirtualBox ele já vai setar tudo o que precisa aí, né? Linux, Ubuntu aqui, belezinha. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessa segunda aba, né? Um Intended Install. E aqui a gente vai configurar o hostname. No caso, eu vou colocar teste, tá? Eu vou colocar teste aqui. Não, mentira, eu vou colocar Poseidon. Poseidon minúsculo. Aí aqui, tá? Password. Para esse tutorial aqui, eu vou colocar teste 1, 2, 3, 4, tá? Mas é muito importante vocês lembrarem que quando está fazendo uma máquina para produção, você deve fazer uma senha forte, tá? Quando você estiver fazendo um deploy sério, tenha uma senha forte, porque principal caso de invasão assim que é baba, é fácil demais, é senhas padrões, tá? Então, primeiro caso, primeira coisa que o cara vai testar, ele vai ver lá, tem uma senha fraca, vai testar de mim, vai testar não sei o que, as senhas padrões das VMs, é isso que vai ser testado primeiro. Depois eles vão partir para procurar coisa mais avançada e depois eles vão partir para um ataque de força bruta em casos mais extremos, tá? Mas tem isso em mente, senha forte. Eu, no caso aqui, é só um teste, a gente só tá um tutorial aqui, eu não vou estar publicando isso em IP externo, vai estar local na minha máquina e dentro da rede interna aqui, né? Então não tem problema. Beleza, é isso que você tem que fazer aqui, tá? Configurado o username e a password, a gente move adiante. Eu vou setar aqui 4096, tá? 4096 de memória para essa máquina virtual, tá? E eu vou colocar 2 CPUs para a gente ter uma velocidade um pouco maior. Mas isso aqui fica a gosto, tá? De vocês aí. Até se você estiver fazendo um servidor maior, provavelmente você já vai estar com o Ubuntu instalado, provavelmente você já sabe tudo isso aqui. Você pode pular para a parte do Apache e, enfim, e tirar suas dúvidas lá. Essa parte aqui é para quem estiver configurando a VM e eu vou estar selecionando dessa forma aqui, né? Se você está testando a sua máquina também, coloque algo parecido para ter ali uma performance similar, não ter que esperar muito, né? Para coisar. Porque às vezes a pessoa coloca um processador, 2 GB de RAM, 1 GB de RAM, aí quebra, né, velho? Aí é demorado, aí a instalação fica lenta. Então, assim já acelera um pouquinho. Eu vou colocar 50 GB, tá? É meio overkill? É bem overkill, tá? Eu não precisava de 50 GB aqui, mas eu já vou extrapolar, tá? Mas, enfim, só pra colocar ali mesmo, tá? Fica a gosto aqui, o quanto você precisar, dedique o disco VDI, quanto você precisar, tá? Depois disso a gente clica em finalizar, a máquina já vai iniciar pra gente automaticamente e ela já vai começar a pré-configuração, tá? Então ela começa assim, ela vai automaticamente selecionar para instalar o server, né? É só esperar um pouquinho, ela já seleciona. E é isso. Aqui ela está iniciando o sistema de instalação do Ubuntu. Aqui é uma parte que vai demorar um pouco, tá, pessoal? Essa parte toda aí eu vou dando uns cortes, mas eu não vou cortar nenhuma informação vital, tá? Então fica tranquilo que tá tudo certinho. A gente vai selecionar aqui inglês, tá? Eu vou selecionar inglês, você pode selecionar o que você quiser. Aqui, eu acabei de selecionar o teclado, né? Agora aqui a gente vai selecionar aqui que é o Ubuntu Server, então já está selecionado. Aqui é a questão de internet, eu já vou colocar dessa maneira aqui.
E uma coisa que eu já vou mudar agora, tá? Eu poderia mudar depois, mas já vou mudar agora, é clicar aqui, ó, com o botão direito, configuração de rede, vou mudar de NAT para Bridge, tá? Isso é importante. O NAT ele tem suas diferenças em relação a Bridge, você pode dar uma pesquisada aí, você vai entender mais a fundo. Eu não vou chegar em toda a explicação de NAT e Bridge aqui, senão o vídeo vai ficar mais longo. E a intenção é ser bem objetivo. Mas basicamente, para isso aqui funcionar do jeito certo, mais adiante vocês vão ver, tem que estar em Bridge, certo? Então, beleza. Isso aqui tá normal, Doni. Aqui a gente vai selecionar isso aqui. Já está selecionado, não precisa mexer em nada, tá? É só descer com a setinha para baixo do teclado, clicar em Doni. Mesma coisa, Doni, continue. Aqui a gente tem que colocar o nosso nome. Nome, eu vou colocar Poseidon. Server name. Server name eu vou colocar tutorial. Tutorial, tá? Não pode letra maiúscula, então já fica ligado aí, tá? Tutorial. Username. Eu vou colocar Poseidon. E a password eu vou colocar teste 1234. Teste 1234. Doni, certo? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importantíssimo, cara, porque senão você vai ter que instalar na mão, tá? E não é muito difícil, mas enfim, é um passo a mais. Aperte espaço aqui, ele vai selecionar ali, tá? O que é isso? OpenSSH Server. É para a gente conectar na máquina via SSH. Vocês vão ver mais adiante que eu vou utilizar o CMD para fazer isso. E fica belezinha, tá? É top mesmo. Você conecta na máquina, pode abrir múltiplos terminais e é muito mais simples do que fazer tudo por essa telinha aqui do VirtualBox. E se você tiver numa outra máquina, né, no servidor, você já não vai ter escolha, você já vai ter que fazer por SSH. Se você não tiver local, né, você vai ter que fazer remoto, vai ter que ser por SSH. Ou pelo navegador ou local, vai ter que ser SSH. Beleza, aqui a gente vai dar um done. Aqui, não se preocupa, tá? Não tem. Só se você precisar, tá? Se você precisar de alguma coisa aqui, instala. Mas a gente aqui nesse cenário aqui não precisa de nada que tá aqui, então a gente não vai instalar. Done. Essa é a parte que demora um pouquinho. Eu vou deixar aí até terminar e vou acelerar o vídeo. Assim que terminar, eu volto. Pronto, pessoal. Agora a gente vai clicar a setinha para baixo, reboot now, tá? O que ele vai fazer? Ele vai rebootar, ele dá essa telinha meio esquisita, daí de repente ele muda o tamanho da janela e aí ele começa um monte de texto passar, né, que são os logs do que está acontecendo. E basicamente a nossa pré-configuração tá pronta, tá? Tá pronta, essa pré-configuração tá pronta. Agora ele tá fazendo toda a questão de rede ali, né? Pronto. Espera um pouquinho mais, né? Ele já dá o login ali, mas ele acaba fazendo outras coisas ali, então dá para esperar mais um pouquinho. Tá aqui, ó. Aí ele fala ali, ó, tutorial login, tá? Como é que a gente vai fazer o login aqui, ó? Poseidon teste 1234 e ele loga, certo? Então aqui a gente já está logado dentro da máquina. A gente vai começar agora a fazer todo o processo de instalação, todo o processo, tá? Então aqui começa. Se você já sabia fazer toda a parte anterior e pulou para cá, bem-vindo. Agora a gente vai começar a fazer a instalação pesada, a instalação que tem todas os parâmetros e todas as configurações que a gente vai estar fazendo. Começa aqui. Então eu já deixei meio que pronto aqui.
o nosso passo a passo, tá? Isso aqui eu cheguei nessa resolução aqui depois de muita tentativa e erro, né? E é uma parada que dessa maneira funciona certinho, tá? E eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona. Então, primeiro a gente vai abrir um terminal, tá? Eu estou usando aqui o CMD, esse aqui é o CMD do Windows 11, tá? Você consegue no Windows 10 também através da loja, é o terminal aprimorado, mas também funciona pelo terminal convencional ou pelo Shell. Eu acredito que é mais fácil pelo Shell, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, SSH, tá? Uma coisa que a gente vai fazer aqui, ó, não precisaria, mas eu vou estar fazendo depois. Basicamente a gente pode instalar o NetTools, né, para ter o ifconfig. Então apt install NetTools, tá? Ah, sim, eu tenho que estar como root, é verdade. Sudo, daí eu vou colocar teste 1, 2, 3, 4 e ele vai instalar para a gente o NetTools. Não precisava, tá? Porque o IP da máquina já estava aparecendo ali em cima, mas é bom para caso a gente precise futuramente. Então a gente digita um ifconfig, ifconfig, certo? E ele dá essas informações para a gente. Então aqui a gente vê que a nossa máquina, e aqui é o que eu falei lá atrás, né? Para quem viu e não pulou direto, como eu coloquei essa máquina em modo bridge, ela conecta com um IP como esse, por exemplo, né? Ela não pega um IP assim redirecionado. Então, tipo, pro propósito nosso aqui vai funcionar melhor, tá? Eu acredito que também dos outros jeitos talvez nem funcione. Então aqui ele tem o nosso IP ali, tá? A gente tem o nosso IP de iNet e o broadcast ali. A gente vai estar usando no caso o iNet, então 92.168.60.127 é um IP, não é um IP público, tá? Isso aqui é um IP interno da minha rede, então não tem problema estar mostrando para vocês. Na real, IP em geral, dependendo do caso, se não tiver nada rodando, não tem problema tá mostrando, tá? Isso uma coisa que se criou aí. Se você não tiver vulnerabilidade, mano, não tem problema, tá ligado? Até porque os sites, os domínios, têm os IP rodando e não tem problema nenhum. Certo, pessoal, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui na nossa máquina, tá? A gente tem aqui o IP que a gente conseguiu ali do iNet, então 92.168.60.127. Então a gente vai digitar aqui SSH, a gente vai colocar um 92.168.60.127 e a gente dá um Enter. Aí a gente coloca a nossa senha, teste 1, 2, 3, 4, e aí a gente consegue entrar. Então aqui eu estou dentro desta máquina, tá? Dentro desta máquina aqui, através do terminal. O que significa que eu posso fechar isso aqui, não no X, tá? Não no X, não fecha no X. A gente vai minimizar, tá? E aí a gente deixa isso aqui. Beleza, só para facilitar, para a gente poder abrir múltiplas telas, sem demais problemas. Então, aqui, beleza, estamos aqui estamos na máquina, tá? Então, a gente não está no Windows, a gente está dentro do Ubuntu. E a gente vai digitar agora sudo apt update, tá? Isso aqui é importante, sudo apt update. A gente vai colocar a nossa senha, teste 1, 2, 3, 4. Tá? E ele vai fazer o nosso update. Primeira coisa que tem que fazer. Como é uma ISO que eu baixei recente, né? Então ela não tem muita coisa para fazer. Vou colocar um sudo apt upgrade. Aí ele vai perguntar e ele vai fazer, tá? Então, esse é os primeiros comandos que tem que colocar, beleza? Show. Esse clear que eu dou aqui é só para limpar a tela, tá? Você não precisa ficar dando isso toda hora se quiser. Você pode deixar em toda a tela. Mas para ficar mais clean aqui, eu vou estar fazendo dessa maneira. Agora que a gente já tem isso pronto, a gente já tem, né, a máquina pronta, isso tudo foi para instalar a máquina. Agora que a gente tem a máquina pronta, a gente vai estar instalando o Python, tá? Só que a gente não vai instalar o Python da maneira simples e convencional, porque em alguns casos isso foi motivo de erro nos nossos testes e a gente quer algo aqui que funcione definitivamente e também funcione para o seu caso, né? Porque de repente você vai instalar através aqui do instalador o Python e não vai vir na versão que você quer. Então dessa maneira aqui ele vai vir na versão que você quer
e você vai conseguir ter o domínio e o conhecimento para poder instalar uma versão personalizada quando você quiser, tá? Então, o que acontece é o seguinte: primeiro eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu peguei aquele link. Eu venho aqui dentro do Python, Python, aí aqui eu tenho python.org, certo? No python.org eu tenho aqui downloads, aí eu tenho all releases, certo? Aqui, ó, eu basicamente venho aqui e pego a versão aqui que eu quero, tá ligado? Então eu peguei a 3.10.6. Eu tinha inicialmente pego a 3.10.3, só que aí eu resolvi colocar na 10.6, né? 3.10.6. A gente clica aqui em downloads. Ele não vai ir direto, tá? Aqui, porque basicamente a gente tá vendo essa parte aqui, ó, você vai ter que descer um pouquinho, tá ligado? Para pegar a 3.10.3, ela não tá muito na cara aqui, então você tem que descer um pouquinho para pegar ela. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Essa é daqui, tá? Falei ponto 3, mas é ponto 6. Aí basicamente o que eu fiz foi o seguinte, eu venho aqui, ó, aí esse compressed não é o certo. Você vai pegar esse gzipped source tarball. Se você copiar esse endereço de link aqui, ó, você vai ver que é o mesmo desse. É o mesmo desse aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo link. E aí você vai pegar esse link aí, e vai fazer o seguinte: wget, vai colar o link, tá? Vai colar o link. Ele vai ficar assim, certo? Aí você pode até ver, ele é muito, cara, ele é igual, tá? Ele é igual, não tem diferença. É o mesmo link, tá? Você vai pegar, vai dar um enter aqui, ele vai pegar e vai baixar, certo? Ele vai baixar. Então agora se eu der um ls, eu tenho ali o nosso Python 3.10.6.tgz, certo? E para quem tá curioso, eu tô dentro da home, tá? Então se eu dar um ls aqui, ó, Poseidon, tá ali, Poseidon, eu tô dentro da home. Então é isso, tá? Eu vou dar um clear aqui para limpar de novo. Temos o nosso Python ali, 3.10.6.tgz, tá? Beleza. Esse é o Python que a gente baixou pelo wget direto do .org do Python. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: sudo apt -y install libssl-dev zlib-b1g-dev e bud-essential, tá? Isso aqui são coisas essenciais assim que a gente precisa para não ter erros. Pra gente não ter erro de SSL no Python, a gente não ter um monte de erro que pode dar na instalação, né? Se a gente não tiver essas coisas aqui funcionando. Então a gente coloca ali, a gente vai pegar e colocar isso aqui, esse outro comando. Eu vou deixar isso aqui na descrição para vocês, tá, pessoal? A gente coloca esse segundo comando e a gente baixa essas outras coisas também, tá? Isso tudo são coisas assim que são essenciais. Aqui nesse caso, nessa linha que a gente está baixando o Python 3-dev, o Python 3-pip, que são coisas essenciais ali para o Python. A gente vai estar baixando também o libxml2-dev, o libxls T1-dev, o zlib-b1g-dev e esses outros aí que tá aqui, né? O libff1-dev e o libssl-dev. Esse aqui tá repetido, mas enfim, não tem problema. A gente vai pegar agora e vai colocar o seguinte: a gente vai pegar e dar um sudo apt update --fix missing, tá? Eu tô colocando aqui, pessoal, o comando do jeitinho que eu fiz e funciona, tá? Então tá bem certinho mesmo. O fix missing é para ele resolver qualquer problema. Por exemplo, tá faltando, sei lá, alguma coisa ali que é essencial e, sabe, a gente não viu. E ele vai, sabe, arrumar isso daí e vai tornar possível a gente estar continuando com a nossa instalação. Agora eu vou dar novamente um sudo apt upgrade, né, por via das dúvidas, e tá tudo certo.
tá? Então não tem problema você repetir esses comandos. Se você já fez uma vez e ele já fez tudo o que precisava ser feito, ele não vai fazer mais nada aqui, tá? Então não tem problema repetir os comandos. Você vai pegar aqui agora e vai dar um sudo apt install -f python 3 pip, tá? E vai instalar. Já está instalado, porque a gente já instalou ele aqui, né? A gente só está confirmando aqui, então já está beleza, certo? Eu vou até comentar isso aqui porque já estava instalado ali em cima. Show? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar e isso aqui é no último caso, tá? No último caso, se não der para instalar desse jeito, você instala assim. Já tive problema quando eu estava com a versão antiga do Ubuntu. Na versão nova a gente não teve problema, a gente conseguiu instalar. Então não tem BO, tá? É simples assim. Agora a gente vai utilizar o nosso tar xfx, quer dizer, xfzv e vai estar fazendo a extração do nosso arquivo. A gente dá um enter aqui, né? Esse nome aqui desse arquivo é aquele TGZ que a gente estava antes. Então agora se a gente vir aqui dar um ls, vocês podem ver que a gente meio que extraiu esse arquivo. Seria equivalente tipo extrair no Windows, tipo um IRAR, entendeu? Então a gente está com o nosso Python 3.10.6 aqui. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai entrar dentro do nosso Python 3.6.10. A gente vai executar esse comando aqui, ó, .configure espaço --enoble tracinho optimizations. Dentro, tá? Tem que estar dentro da página, dentro da pasta do Python que você acabou de extrair, tá? Isso é muito importante. E ele vai fazer todas essas configurações pra gente aí, certo? Então, beleza. A gente vai esperar e em seguida a gente vai executar o próximo comando. Então, ele já conseguiu fazer, tá? Ele fez aqui, né? Ele criou o arquivo. Agora a gente vai dar um make espaço -j espaço cifrão. Aí a gente vai colocar ali certinho dessa maneira aqui, tá? Beleza. Vamos colocar ali. Eu vou ir mais direto ao ponto, tá, pessoal? Tô lendo os comandos aqui, mas eu vou começar a ir mais direto ao ponto. Essa listinha vai ficar na descrição, então vocês podem acompanhar tranquilamente. Beleza, vamos dar um make aqui. Daí a gente vai esperar, né? É um pouquinho longo. Tem que terminar tudo isso daí e aí a gente parte pro próximo comando. Pronto, pessoal. Agora já acabou aqui o nosso make, tá? É um comando que realmente demora. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar e dar um sudo make out install, certo? E por que tem que ser um out install, pessoal? Para ele não substituir arquivos ali dentro do Python. Então o out install ele já previne isso e aí a gente já evita alguns outros erros que podem acontecer também nesse processo, tá? Então a gente dá um sudo make out install e ele vai instalar pra gente. Então a gente está aí, está instalando. Show, instalou. Agora a gente vai confirmar a instalação. E como que a gente vai fazer a confirmação? Python 3.10, né? Porque a gente instalou 3.10. Se você instalou outra versão, aí você coloca de acordo. E a gente vai colocar ---- version. Então, tá ali a confirmação. Tá instalado 3.10.6. Belezinha. Agora a gente vai checar se está tudo certo. Porque apesar dele estar ali com a versão certa, isso não é garantia que está 100%, tá, pessoal? Eu já tive algumas complicações aqui enquanto estava tentando fazer isso funcionar, que às vezes
Meu, às vezes você tá com o Python instalado certo e aí o pip não funciona, tá ligado? Aí agora a gente vai testar com o. A gente vai testar justamente o pip fazendo o quê? Instalando Django. Um pip install Django, tá? Lembrando, tem um detalhe, tá? Ele fala aqui para você tomar cuidado para você não rodar as coisas como root. O que acontece é o seguinte: você instalar no pip é uma coisa. Pip assim, o normal é uma coisa, tá? Ó, ele é uma coisa. Então, tipo, de repente, vamos supor, você está instalando dentro de um Venv. Você roda pip normal, tá? Pip, espaço install, Django. Se você estiver instalando na máquina, aí beleza, pode rodar um sudo. E o que pode acontecer é que se você estiver dentro de um Venv e instalar através de sudo, espaço, pip, espaço, install, espaço, e o módulo que você quer instalar, ele pode instalar fora do Venv, tá? Então isso também pode acontecer. Então fica ligado com isso aí. Aqui, a gente já tem aqui, então a gente comprovou que ele consegue instalar, né? Ele está funcionando, o pip está funcionando e o Django está instalado aqui realmente. Tá, beleza. Agora a gente vai partir para a próxima etapa, beleza? Qual que é a próxima etapa, pessoal? A próxima etapa é que é o seguinte, a gente já resolveu aqui, tá? A gente já concluiu isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Dá um dois pontos, eu vou ir para home, aqui na home. Na verdade, eu acho que eu já estava no lugar certo, né? Eu estava em Poseidon, né? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diretório através do mkdir e eu vou chamar de Django underline project, certo? Beleza. Pode ser o nome que você quiser, tá? Só é importante saber o caminho que você está fazendo. Então, se você tiver, vamos supor, colocando, cara, sei lá, projeto X, underline Django, sei lá, alguma coisa do tipo. Mano, grava esse path, tá? Então você tem que saber o path que você está fazendo que a gente vai usar mais para frente. Então Django Project. Beleza? Estamos aqui dentro do Django Project. Agora o que a gente vai fazer? Eu acredito que já tem instalado, tá? O Git aqui. Então vamos testar. Vamos dar um sudo apt install git. Já deve estar instalado. Opa. Aqui, ó. Já está instalado. Então o Git já está instalado. O que a gente vai fazer? Eu vou clonar um repo aqui, tá, pessoal? Vou dar um corte aqui, porque é um repo que a gente está fazendo em conjunto aqui. Então, só porque é um teste, né? Então, vou clonar aqui, mas vocês podem clonar aí tranquilo, tá? Qualquer repo vai funcionar. Você pode. Só que tem que estar funcionando o projeto, né? Se o projeto estiver funcionando, você pode clonar tranquilo, tá? A gente só vai importar aqui para dentro. Então, eu vou fazer isso através do. Eu vou dar um git init aqui. Opa, peraí que eu viajei. Um git init, ponto. Aí, beleza, iniciei um repositório aqui, tá? Se eu não me engano, pro clone não precisa fazer isso, mas eu tô fazendo, só para evitar alguma coisinha ou outra. Git clone, daí a gente vai pegar o URL, tá? Do repo. Você pode copiar o URL do repo e colar aqui. Eu vou pegar o URL ali e talvez vou borrar aqui ou cortar. Então, rapidão. Pronto, pessoal, voltei aqui, tá? Eu já clonei o repositório, já estamos aqui. Esse é um projeto de uma biblioteca, tá? É uma biblioteca tipo no estilo estante virtual, era um projeto que o pessoal estava fazendo aqui. E eu acho que ele se encaixa perfeitamente no caso que a gente está testando aqui. Então a gente vai entrar dentro da biblioteca. Como que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui. Aqui dentro a gente tem um app, um books, o SQLite, o manage.py, o media requirements, templates e os users, tá? É a estrutura padrão aí que a gente vai ter dentro de um aplicativo Django, né? Uma aplicação Django. E provavelmente isso aqui vai estar de acordo com o que você estiver fazendo aí de um jeito específico, mas ele vai ter provavelmente um DB SQLite, se você estiver fazendo um banco de dados local, vai ter um manage.py com certeza, vai ter... você tem que ter um requirements, né, pelo que você vai ter, então é mais ou menos essa estrutura, né, tem que ter um template, enfim, por aí vai. Daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó, sudo, a gente não tem um venv, não tem problema então, sudo
apt, viajei, sudo python 3, tá? -n, pip, install, -r, requirements.txt. Ele vai instalar nossos requirements. A gente já tinha instalado Django, mas eu acho que a versão desse projeto é uma versão diferente. Então ele deu um install no Django, instalou certo. Beleza, isso já conclui essa parte aqui dos requirements. A gente já clonou o URL, já instalou os requirements. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entrar dentro do nosso projeto. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entrar lá no nosso app, tá? Que é o root principal. Então eu vou entrar através do cd app ls. Aqui dentro está o nosso settings. Então a gente vai entrar agora no settings e editar ele. Para editar o arquivo de .py, a gente vai utilizar o Nano, né? Que edita tanto texto quanto arquivos aí de linguagens. E a gente vai entrar em settings.py. Entrando aqui em settings.py, a gente tem aqui essa tela aqui, certo? A gente vai ter que focar aqui, ó, a load hosts. O que a gente tem que permitir aqui? O IP da nossa máquina. Tá? E aqui que é importante aquele lance do terminal lá que eu falei. Eu vou abrir outro terminal e aí eu vou conectar na máquina. Então, eu lembro IP de cabeça, mas eu já vou deixar aqui, tá? 92.168.60.127. Vamos ver se tá certo. Ah, tá certo, é isso mesmo. A nossa senha é teste 1, 2, 3, 4. Entramos aqui, dá um clear, beleza. Tá aqui outro terminal para caso a gente esqueça o IP ou alguma coisa do tipo. É um terminal auxiliar, né? Para quando a gente estiver dentro de um arquivo, a gente não ter que sair do arquivo, entrar, depois vir de novo. Isso aqui é um facilitador, tá, pessoal? Então a gente vai deixar ele no cantinho ali. Beleza, a load hosts. Qual que é o load host que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar o IP da máquina, tá? Então, ó, já vou usar isso aqui, tá? Ifconfig, ó. Tá aqui, ó. É esse P aqui, ó. Inet, tá? É esse P aqui. Porque a gente quer um negócio que depende de você sair de fora da máquina. Para isso ser possível, a gente tem que fazer dessa forma. Se você estiver fazendo, sei lá, no Azure, no AWS, coisa e tal, você vai ter que abrir as portas e redirecionar através do IP. Mas você vai colocar aqui as configs do Django no IP da máquina, tá? Esquece o IP público da AWS ou da Azure. É da máquina. O roteamento você vai fazer em outra página administrativa da virtualização em nuvem, tá? Então, é muito importante você levar isso em consideração. A gente vai pegar aqui, vai colocar 192.168.60.127. Nosso IP. Esse daqui é o IP, a gente vai definir como a load host, tá? Dentro do Python. E a gente vai sair dessa tela aqui, vai clicar em Yes para salvar e dar um Enter. Beleza? É isso. Beleza, fizemos agora a alteração que precisava ser feita dentro do settings.py. Tá, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o nosso Apache. Então a gente vai instalar o Apache. Sudo apt install Apache 2. Beleza? Yes. Vai começar a instalar. Show, instalou, certo? Então agora a gente tem o nosso Apache aqui. Como que a gente sabe se o Apache está funcionando? Simples. Vamos aqui, vou fechar essas telas aqui que a gente já usou. A gente entra aqui, ó, no nosso IP e entra aqui, tá? 92.168.60.127, o IP da máquina que a gente está testando aqui. Tela inicial da Apache, tá? Que comprova que a nossa instalação foi um sucesso. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar o mod WSGI. Então, através desse comando sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi-py3, a gente vai instalar o nosso WSGI. Ele começa a instalar ali, pronto, instalou, show. Agora, o que a gente vai fazer? Vai verificar o status do Apache. Então a gente dá um sudo systemctl status Apache 2. Se você olhar aqui, tá active e tá running, ou seja, tá perfeito, tá do jeito que era para estar.
beleza? Dá um Ctrl C, clear, não estamos no Windows, né? Para ser CLS, é clear, beleza? Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai começar a configurar o Apache. Como é que a gente vai começar a configuração do Apache? A gente vai dar um nano etc. Aqui no Ubuntu é assim, tá, pessoal? Dependendo do sistema é diferente. A gente vai entrar aqui no nano etc Apache 2. A gente pode ir na mão também, tá? A gente pode ir na mão, tá? É que a gente vai ter que sair dessa página, mas a gente pode ir na mão. Você pode dar um CD, dois pontos, CD, dois pontos, voltar para o ETC e entrar lá normalmente. Então aqui a gente vai dar um nano systemctl. Ó, eu vou até ir do outro jeito lá, só para mostrar, tá? Você pode ir de ambos, qualquer um funciona. Ó, tá aqui, ó. A gente tá aqui na home. Agora estamos Poseidon. Vou dar mais uma para, vou voltar mais um para trás. Então, CD dois pontos novamente. ls, CD etc, certo? Beleza. Entramos aqui. Aqui agora a gente vai Apache 2. Entramos aqui Apache 2, certo? Beleza. Agora que a gente está aqui em Apache 2, a gente vai entrar dentro do nosso arquivo apache2.conf. Que se a gente der um ls, ele está aqui, ó. apache2.conf. Então, nano apache2.conf. O que a gente precisa fazer aqui dentro, pessoal? Primeiro, verificar se hostname lookup está off. Porque o que acontece? Como a gente não está usando... domínios, a gente precisa deixar isso off, tá? A gente teria que deixar on caso estivesse usando domínios. Tem toda uma questão aí de configuração caso seja domínios. E aí é diferente, tá? Mas se a gente estiver fazendo dessa maneira aqui, a gente deixa off, tá? Que a gente quer usar um host apenas. A gente quer publicar no IP normal. Então a gente coloca off, beleza? A outra coisa que a gente vai ter que colocar é aqui, ó. Isso aqui faz o quê? Isso aqui resolve alguns erros de buffer lá na sua aplicação Django, quando ela estiver rodando pelo WCGI. O que acontece é que às vezes ele dá um overload em algumas questões de dentro do Apache e aí não dá muito certo, tá ligado? A aplicação fica lenta, fica meio esquisita. Então, isso aqui resolve, tá? Você coloca aqui, WCGI Application Group, aí o porcento entre chaves global, maiúsculo. Beleza? É isso aqui que você precisa fazer aqui, tá? Beleza. Aí você dá um yes, beleza. Opa, esqueci de um detalhezinho. Eu tenho que dar um sudo nano, tá? Sudo nano apache 2 conf. E aí eu vou ter que verificar de novo lá, tá? Porque ele não salvou. Então, tá certo. Tá, é isso aqui. Vem aqui, Ctrl V, Ctrl X, yes, beleza. Tá salvo, tá? A gente pode até verificar aqui entrando de novo e olhando, mas já tá salvo, já tá certinho. Ó, tá ali, tá beleza. Belezinha? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro aqui, ó, de ports.conf, tá? Então, é o outro arquivo que tá aqui, ele tá aqui, ó, ports.conf, nano ports.conf. E detalhe, né? Ele tem que estar como sudo também. Então, sudo nano ports.conf. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso IP aqui, 92.68.60.127.2.80, certo? Então tá ali. Show? Beleza. Agora a gente dá um Ctrl X, yes, Enter. Pode confirmar, tá tudo certo. É isso aí. Beleza? Então a gente já fez a configuração base aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer a configuração que permite o WSGI funcionar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, e vai criar um arquivo de configuração do Apache. Como que a gente faz isso? Entre em sites available, tá? Isso aqui é um diretório, tá aqui, ó, ele tá aqui, ó, sites available, tá ligado? A gente entra aqui, ó, pum, estamos lá dentro. Aqui em ls a gente vai ter o default, o 00-default.conf e o default-ssl.conf. No caso, o que a gente vai fazer aqui é
colocar o nosso projeto, tá? Qualquer coisa que a gente colocar aqui, .conf, o Apache vai ler e vai carregar, tá? Então, a gente pode colocar, sei lá, djangoproject.conf, biblioteca.conf. No meu caso aqui, eu vou colocar biblioteca.conf. Então, biblioteca.conf, certo? Então, eu vou dar um sudo nano biblioteca.conf. O nano também cria arquivo, caso ele não exista, tá, pessoal? Então, só para deixar aí claro para vocês, ele também cria. A gente vai copiar isso aqui, tá? Eu vou explicar para vocês o que isso daqui faz. Eu só vou copiar isso aqui e vou colocar ali direto, tá? E aí eu já vou explicando aqui, tá? Eu vou colocar aqui tela cheia. E aí a gente tem aqui Virtual Host, pessoal. Virtual Host aqui a gente vai deixar da mesma maneira que tá ali. Isso aqui, ó, Server Admin. Server Admin é o nosso é o e-mail do nosso admin. Então vamos supor, tem um problema na aplicação. Aí vai aparecer uma tela de erro e aí vai aparecer o e-mail do admin. Então, a gente coloca ADM, a gente coloca aqui o nosso arroba, sei lá, administrator, não, sei lá, admin.admin.com, .com.br. Um e-mail fictício, mas vai servir aqui para o nosso caso. Server name. O que a gente vai colocar? Vai colocar aquele IP lá de novo. 92.168.60.127, que é o IP que a gente está fazendo lá desde o começo, IP da máquina. 92.168.60, ó, 127. Show? Beleza. Tá aí, ó. 92.168.60.127. Belezinha. Agora, o que acontece? Isso aqui já está pré-configurado. Já deixei pré-configurado aqui no meu caso para facilitar a explicação para vocês. Basicamente, o que acontece? Document root. Isso aqui é a nossa aplicação, tá? Isso aqui se trata da nossa aplicação Django. Document root seria a pasta, e aí que vai ser útil aquele segundo terminal lá que a gente estava vendo. Olha só. O nosso document root seria isso aqui, ó. Isso aqui, essa pasta aqui, que é a pasta do nosso projeto. Então, se a gente entrar aqui dentro, a gente tem o nosso projeto, tá? É isso aí, ó, aqui dentro, tá vendo? Biblioteca. Essa é a pasta, certo? Beleza. Então, o que acontece? A gente pega esse path e vai colocar aqui. Então, eu tô dentro de home, eu tô dentro de project, certo? Quer dizer, tô home, Poseidon, Django Project, /biblioteca. Essa é o caminho. Existe um comando também para você ver isso daí. Ó, tem como você ver isso daqui, tem como você ver o diretório que você tá, é só digitar pwd, tá? Você digita pwd, tem aqui, ó, é exatamente isso daqui, tá? Então aqui em document root você vai colocar a pasta da onde vai para a raiz do seu projeto. No caso aqui é home, Poseidon, Django Project, /biblioteca, tá? É a mesma que está ali, beleza? Esse daqui de erro log e custom log é questão para você ver log do Apache, então isso daí é importante estar ali também. O alias aqui, ó, de /static é para ter acesso aos statics, né? Porque o Apache vai pegar e injetar isso dentro da sua aplicação, dentro do WSGI, enquanto ele estiver rodando. Então você tem que ter isso daqui para ele conseguir suprir esses requests lá para o nosso front-end, beleza? Então a gente tem aqui ó, o home /Poseidon /Django Project /biblioteca /templates /static, tá? Que é justamente se a gente vir aqui, entrar dentro de nossos templates e a gente vir aqui e cd static, a gente tem essa pasta aqui, que é onde nós temos nosso CSS, tá? Então é isso, beleza? Tá, agora a gente vai colocar isso daqui a mesma coisa, home /Poseidon Django Project /biblioteca /templates /static, vai colocar required all granted e allow from all. O que isso daqui faz? Isso aqui concede as permissões para que nosso front-end tenha acesso a esses arquivos, tá? A gente está fazendo uma exceção para arquivos que o navegador precisa para a nossa aplicação estar funcionando. Então, a gente está permitindo desta maneira.
A gente vai fazer a mesma coisa para o nosso mídia, tá? Que a gente tem aqui dentro também, que é onde a gente tem as nossas fotos, ícones e tudo mais. A gente vai também fazer a mesma coisa para o nosso app, tá? Então, aqui no nosso app, a gente vai colocar um files espaço wcgi.py. Por quê? A gente só quer que o WCGI possa ser o main point de acesso. É muito importante que você faça isso, para você não acidentalmente, né, colocar permissão para as pessoas poderem acessar coisas além disso. Então você, olha eu colocando CLS de novo. Então você vai só permitir este arquivo aqui, tá? O wcgi.py, tá? Então a gente está fazendo justamente dessa forma aqui para permitir isso. Então home /poseidon /django _project /biblioteca /app e a gente faz aqui files espaço wcgi, né? Record all granted allow from all, tá? Dessa maneira vai funcionar perfeitamente. A gente também vai fazer o seguinte, tá, pessoal? A gente vai vir aqui, e lembrando, tá, pessoal? A gente tá na mesma máquina, dois CMD diferentes, é a mesma máquina, tá? No caso, o Ubuntu. Aí aqui a gente tem o nosso WCGI Daemon Process, certo? Biblioteca, que no caso é o que a gente vai definir. E aí que entra o interessante. Lembra lá atrás que a gente definiu o WCGI Process Group? Tá aqui. Então isso é por isso que a gente teve que definir lá, tá? Justamente para conceder a permissão ali, os privilégios necessários para rodar da maneira que tinha que rodar. Beleza, aqui a gente tem a nossa biblioteca. O que a gente tem que definir aqui? O que a gente tem que definir aqui, pessoal? A gente tem que definir esse nome aqui, tá, pessoal? É a gosto. Você pode definir tranquilo, tá? Só que tem que ser igual. Se você definir certinho, vai funcionar. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar Python-path igual. O que é isso aqui? Isso é o path que vai para nossa aplicação. Então, esse path tem que ser o mesmo desse. Tem que ser o mesmo daquele ali de cima. Home Poseidon barra, quer dizer, home barra Poseidon barra Django underline project barra biblioteca, tá? É isso aqui. Espaço Python menos home, no caso Python tracinho home, igual. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é onde está o Python instalado. Aqui, do jeito que a gente fez, está em barra user barra. Então, se eu vim aqui, ó, cd e dar um ls, eu ainda tenho que voltar mais porque eu não estou ainda no lugar certo. Agora eu tô, tá? Então, o que eu faço? cd barra usr barra, tá vendo? Aqui dentro eu tenho lib. O Apache, desse jeito que está configurado aqui, ele vai procurar pela lib. E se ele não achar lib, vai dar erro. E dentro da lib, o que tem dentro da lib? Dentro da lib tem todos esses arquivos. E ele precisa acessar algum deles. Por exemplo, o Python, que está aqui, o Python 3.10, Python 3. Se ele não tiver acesso a esses arquivos, ele vai dar erro. Você vai conseguir ver através do log e aí você já sabe que está errado o seu path de instalação do Python, tá? Então você precisa disso daqui dessa maneira para funcionar certinho. Beleza. Aí a gente vai vir aqui, vai definir isso daqui desse jeito. Isso aqui tem que estar com essa barra aqui, tá? Não é acidental essa barra aqui, ela tem que estar ali. E isso aqui é o path do nosso WCGI. Então, se a gente for lá dentro de home, de novo, e entrar dentro de Poseidon e entrar dentro do nosso Django Project, CD biblioteca, então ls aqui, a gente vai ter essa estrutura aqui, certo? Aí dentro ali de app, ó, dentro de app, e vem aqui dar um ls, a gente tem o nosso WCGI. Então, se a gente dá um pwd novamente aqui, ó, a gente vê aqui que esse path que a gente tem aqui, barra WCGI, é justamente o caminho, tá vendo? WCGI script alias, é justamente o caminho para o WCGI, né? O caminho que ele vai fazer a integração ali com o WCGI e vai fazer aí vai upar o servidor, né? Então é isso daí, tá? Beleza. Agora a gente vai definir isso aqui, ó, error log.
No caso aqui, ele vai deixar o servidor online, né? Então ele utiliza o main point do WCGI para fazer todo esse processo aí. Aí esse error log aqui a gente vai colocar também para ter acesso a esses logs, né? A gente também vai, os logs no caso tenha alguma coisa errada, também logs de acesso e tudo mais, a gente vai poder ver através daquele outro comando que eu mostrei anteriormente. E a gente vai ver em seguida também. Daí o que acontece? A gente vai. Isso aqui é um comentário, tá? Logo leva o warning. Isso aqui já está definido lá no nosso apache2.conf, mas eu coloquei novamente aqui. Se você quiser tirar aí não der problema, pode tirar também. Eu deixei aqui, né? Nem testei se dá problema tirar, mas eu acredito que não dá, tá? Até porque a gente já definiu no outro. Custom log, isso daqui é justamente para a gente ver o log customizado e é mais ou menos isso. Então o resto é tudo certo, tá? É isso aqui que é para ser feito aqui. Então Ctrl X. Eu acredito que já salvou. Eu acredito que já tá tudo certo. Biblioteca, tá tudo certo. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar e vai partir para os próximos comandos. Que é o que? A gente vai ter que ativar. A gente vai ter que ativar esse biblioteca.conf. E como que a gente faz isso? A gente usa esse comando aqui, ó. Sudo a2 insight. E aqui eu coloquei Django Project Name, mas é o nome do projeto. No caso, esse projeto aqui é a biblioteca, tá? Então, a biblioteca.conf, que a gente criou, né, o arquivo ali. Então, ele vai ativar, ele acabou de ativar, tá vendo? E ele vai falar o que a gente precisa fazer. No caso, é rodar system ctl reload Apache 2. Do mesmo jeito que ele falou ali, a gente roda isso aqui para dar um reload no Apache. Então, isso aqui vai pedir a nossa senha, que no caso é teste 1, 2, 3, 4. E ele vai estar fazendo a autenticação completa. Beleza? A gente também pode usar o service Apache 2.reload, fica a gosto aí de vocês. Agora o que a gente vai fazer para fazer essa parada funcionar? A gente vai entrar lá dentro de sudo nano espaço barra etc barra hosts e vai entrar aqui dentro, tá? A gente vai tirar isso aqui não precisa estar aqui, e a gente vai colocar o nosso IP de saída. A gente vai colocar o nosso IP de saída 92.68.60.127. E aí a gente vai colocar dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui, tá? Então, peraí que isso aqui tá no lugar errado. Pra baixo. Certo. A gente vai colocar dessa maneira aqui. Eu fiz assim para facilitar, tá, pessoal? Tá, eu coloquei aqui dessa maneira. Eu também coloco, por garantia, esse daqui do localhost, tá? Basicamente o Django Project Localhost, que seria basicamente o localhost do nosso projeto, né? Basicamente o que ele está fazendo aqui? Ele está apontando. Então ele está apontando, né, a nossa aplicação e está fazendo todos os redirecionamentos necessários. Isso aqui é essencial, tá, pessoal? Então eu coloquei aqui, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei dois. Eu coloquei o que seria o nosso domínio de acesso mais o nosso alias. Então, djangoproject.localhost.com.br, djangoproject.localhost, tá? Você pode mudar o nome disso, mas você vai ter que permitir lá no Django, tá? Se você mudar. Mas é importante estar dessa maneira aqui para funcionar. Você tem que deixar assim, porque aí ele vai redirecionar para cá, tá? Então tem que estar dessa maneira aí. Quando você fizer isso daqui, você pode salvar isso daqui, tá? E daí você vai upar. Porque se você tivesse uma aplicação, porque aqui você está definindo um IP, seria tipo um domínio local. Não é um domínio que está publicado na internet. É um domínio local. Ele funciona aqui na máquina, né, um redirecionamento, apontamento local na máquina. Ele não vai funcionar fora, ele vai funcionar aqui. E o ponto localhost é justamente o que traz a função do Django do localhost, que seria 127.0.0.1, e ele faz essa parada toda funcionar. Então isso daqui é um esquema que eu achei que é funcional para a aplicação que a gente quer e deixa o negócio funcionando. Então a gente salva, né, Ctrl X, Y, Enter para salvar. Se a gente entrar lá de novo, agora está salvo. Ctrl X de novo. E aí a gente vai dar um reload no nosso Apache. Pode ser em qualquer uma das abas, não tem problema. Então, o que a gente vai fazer agora é dar um restart no nosso Apache.
né? Então, teste 1, 2, 3, 4. Beleza? Se por algum acaso o seu Apache estiver parado, é só dar um systemctl start Apache 2, tá? Então, se ele estiver parado, você pode dar um start 2, beleza? Um systemctl start Apache 2, beleza? Se funcionar de boa, o reload, belezinha, fino do fino. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá dentro do nosso projeto, que no caso a gente já está. A gente vai fazer o seguinte, executar os seguintes comandos. A gente vai dar essa permissão aqui para o nosso banco, a gente vai dar essa permissão aqui para o nosso banco também, a gente vai dar essa outra permissão para o nosso app, certo? Mas além disso, a gente vai dar um cd dois pontos e vai dar essa permissão aqui, ó, sudo com cron, acho que é cron que fala, espaço dois pontos www traço data espaço barra home barra Poseidon espaço menos R maiúsculo. Esse www-data é o user do Apache, tá? Então eu vou explicar para vocês o que esse comando está fazendo. Esse comando está dando permissão para o Apache para ter acesso a home barra Poseidon e o "-r" está fazendo todos os arquivos que tem dentro de home barra Poseidon, que no caso os arquivos da biblioteca, que tem todos os arquivos da nossa aplicação Django e tudo mais, ele está passando toda essa hierarquia de permissão adiante. Então ele está dando permissão para o Apache ler tudo que tem ali dentro. E assim a gente evita um monte de problema de permissão do Apache não conseguir acessar o banco, não conseguir acessar alguma coisinha aqui, outra ali. A gente manda a permissão para ele poder fazer tudo isso. E não vai ter problema, porque o nosso filtro já foi pré-estabelecido tanto lá naquela pasta de configuração do Apache, biblioteca.conf, quanto no nosso urs.py dentro da nossa aplicação, que também faz o filtro do que pode ser ou não acessado. Tá? E como a gente está fazendo um redirecionamento direto para o WCGI, do main point de entrada do Django, e o Django está rodando pelo um WCGI que o Apache está carregando, pelo mod underline WCGI, basicamente a permissão que você vai ter vai ser a permissão que você definiu tanto no Apache quanto dentro do WCGI. Então você tem dois níveis de hierarquia de permissão. Então é uma parada que já tem essa segurança, né? Então se você utilizar esse comando aqui, ele vai dar a permissão para tudo que tem lá dentro, é rapidão, ele já vai fazer isso daqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai testar, tá? A gente vai testar a configs do Apache. Como é que a gente faz isso? Sudo espaço Apache 2 ctl espaço config test. Tá tudo ok. Se tiver aqui, ó, sintaxe ok, tá tudo belezinha. Beleza? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um sudo service Apache 2 espaço restart. E aí ele vai reiniciar. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar esse comando aqui, ó, que ele permite a gente ver qualquer erro que possa estar tendo. A gente não definiu aqueles negócios do log. O tail espaço "-f barra var barra log barra apache 2 barra error log", ele vê todos os erros que está tendo. No caso, a gente olha aqui, não está tendo erros, tá? A gente tem os logs aqui. A gente está tendo aqui basicamente o comando aqui que a gente fez, tudo que a gente fez ali, e tá tudo belezinha, certo? Tá tudo tranquilo. Se agora o que acontece? Tem esses comandos aqui, né, que é para virtual env, que é um pouquinho diferente. No caso de virtual env, deixei ele justamente para me lembrar disso. No caso de virtual env, quando você estiver configurando lá dentro lá dentro daquele biblioteca.conf que a gente configurou, que pode ser, no caso é o nome do seu projeto.conf, você vai ter que colocar home do Python do virtual env. Por quê? Porque aí ele vai carregar o Python da instância do virtual env que você criou. Que no caso, o virtual env se traduz para venv, certo? Por quê? Porque aí você pode rodar vários módulos de versões diferentes para cada programa que você tiver. Nesse caso, essa build inteira que a gente fez é visando você rodar um só, mas pelo Apache.
No caso, um Django, né, uma aplicação Django. Tem maneiras de você fazer com várias? Tem, mas muda, porque aí você vai ter que fazer diferente. Na página lá dos hosts, você vai ter que configurar por domínio, você vai ter que ter um domínio para cada aplicação, porque você tem que ter mais do que uma saída. Se você só tem um IP, como é que você vai ter mais saídas? Você pode ter mais se você mudar a porta, é uma saída. A segunda saída é você ter IP. Porque pro cara acessar, vamos supor, vai, que nem a gente tem aqui, né? 192, 168, 60, 127, beleza, é uma coisa. Agora o cara tem que ficar colocando porta, tem gente que não tem saco. Por isso que o domínio deixa bonitinho. Então, se você tem lá o domínio, você pode fazer esse redirecionamento com o servidor DNS muito mais simples. E aí você não tem todos esses problemas. Então é por isso que tem que ficar ligado nisso. Se você estiver usando Venv, você precisa configurar lá a home do Python direto dentro do Venv. Daí não é do sistema inteiro, porque é uma parada direcionada para a aplicação. Né? Ali é o que é o Python que o Apache vai carregar para rodar o WCGI. Então é isso. Mas teoricamente nossa aplicação já está funcionando, tá? Se eu vim aqui, ó, e restartar isso aqui, dá um Shift F5. Uma coisa que vocês vão notar é que mesmo depois de tudo isso, se a gente entrar aqui na nossa aplicação, ela não vai estar rodando, tá? Por que ela não vai estar rodando? Porque a gente tem como prioridade a nossa página default do Apache 2 rodando. Para resolver isso é muito simples. A gente vem aqui dentro, tá? A gente vem aqui dentro do nosso etc barra Apache 2 barra sites available, tá? Que é aquela que a gente criou lá, o nosso biblioteca.conf. A gente vai entrar dentro de 00-default.conf usando o nosso sudo nano 00-default.conf. E aí a gente vai vir aqui colocar uma outra porta para default, vai salvar, né? Ctrl X, yes e o enter. E aí a gente vai reiniciar o nosso Apache através do systemctl reload Apache 2. A gente vem aqui, coloca a nossa senha, teste 1, 2, 3, 4, dá um enter. E aí quando a gente vir nessa página aqui e recarregar, pronto, pum, tá aqui a nossa aplicação, tá? E aí tá funcionando tudo certinho já. Então, se a gente quiser, por exemplo, registrar um novo usuário, que implica em ter que acessar um banco de dados, ou seja, tem que ter permissão, isso aqui poderia dar o erro internal server error 500, a gente já resolve, né, através daquele esquema de permissão que a gente deu, que deu permissão para todos os arquivos lá daquela pasta, então não vai ter esse problema. Se a gente vir aqui, ó, e criar um e-mail, um usuário novo, né, então a gente vem aqui, teste@teste.com, e aí a gente coloca uma password simples, 123 também, 123, e pronto, nunca salvar. Aí a gente pode vir aqui teste e já criou, né? Então a gente já vem aqui que ele já mandou, já criou, né? Tudo certinho. Então a gente vem aqui, teste 123, e a gente não vai conseguir entrar. Por quê? Porque tá faltando o nosso .com, beleza? Que tem que ser e-mail. E aí ele entra. Então já está entrando aqui dentro, entendeu? Então, ó, já veio aqui, ó, também, ó, já tem o erro aqui. Que erro? Que a gente colocou errado ali, então ele já reportou. Então tem tudo isso, já está funcionando, né? Aqui o último ele conseguiu entrar, ó, né? Então, ó, entramos. Ah, aqui foi esse erro de CF token. E a gente já estava na página, não pode fazer isso, né? Voltar e tudo mais. Aí é uma questão da aplicação, tá? Mas a questão do Apache já está funcionando. Tá tudo certinho. Se você fizer isso, eu acredito que você não vai ter erro, tá? Se você tiver algum outro erro, pode deixar nos comentários. Que se for um erro assim, conhecido, com todo prazer eu vou estar respondendo e solucionando esse erro aí. E também, caso for alguma coisa mais cabeluda que não dê para tratar por comentário, tem o Stack Overflow, tem o Git, tem vários pull requests que o pessoal sobe às vezes resolvendo o erro, falando sobre algum erro específico, discussão em algum fórum aqui e ali. Então isso já é bem documentado, tá? Eu acho que a parte grossa foi coberta
nesse tutorial, que é a parte de fazer tudo isso funcionar, né? A gente, cara, eu tive que juntar essas informações aí, procurar na internet como que faz, tudo mais, justamente para resolver os erros de permissão das pastas e tudo mais. Mas agora tá funcionando, tá? E eu acredito que funcione para qualquer aplicação de Ango que esteja funcionando por si só. E é baba, cara. É só fazer o tutorial aí certinho, tá? Vai estar aí na descrição esse passo a passo para você copiar e colar. E tá tudo certinho, tá? Qualquer coisa é só deixar aí. Já se inscreve no canal, que ajuda demais a trazer esses conteúdos aqui, tá? Eu tô vendo aí como é que eu posso estruturar isso aqui para trazer mais direto ao ponto. Eu gosto de falar, sabe? Então acaba que fica longo o tutorial, mas eu acho que a gente foi bem direto aqui, cobriu o que precisava ser coberto e eu acho que é isso. Então valeu aí por ter assistido, valeu aí por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um comentário aí, deixa um likezinho se te ajudou a resolver teu problema. Tamo junto, valeu, falou, fui.